Então, bom dia a todos, dando sequência à nossa disciplina de hidrologia e manejo de bacias hidrográficas, com o conteúdo de precipitação. Na aula passada, a gente viu que, a- entre outras características, a frequência de chuva nos interessa justamente pensando numa previsibilidade de retorno. A gente avaliou essa questão do tempo de retorno, que é justamente você, em cima dos seus dados históricos ou tua série temporal, você conseguir tentar fazer uma previsibilidade de quando vai ocorrer determinado tipo de evento, pensando justamente em saber se, por exemplo, vai ocorrer uma chuva torrencial a cada quantos anos. A gente fez uma simulaçãozinha pensando num dado histórico, numa série temporal histórica aqui, de 10 anos, avaliou pelo método de California ou pelo de Kimball, quando que seria o tempo de volta dessa ocorrência da maior precipitação, no caso, e justamente avaliou esse risco de ocorrência de retorno, que é justamente pensando na probabilidade de voltar a determinado tipo de evento que a gente quer. Fez uma continha simples aqui para a gente tentar ver a probabilidade de ocorrência de determinado evento dele voltar a ocorrer. Por exemplo, a gente pensar que vai ocorrer uma chuva de 100 milímetros em uma hora, que é o que a gente vai ver agora nas curvas de IDF, que é intensidade, duração e frequência. é, se eu Para você tentar montar um modelo matemático para você achar quando que volta, ou pelo menos a curva de previsibilidade de ocorrência de determinado tipo de situação, justamente pensando em utilizar isso para você fazer, por exemplo, uma obra hidráulica. A gente já vai comentar adiante. A gente viu que são as principais variáveis, então, que a gente vai analisar da pluviometria, vão ser a altura da chuva em milímetros, que vai ser dado pelos dados do pluviômetro lá, a duração, que é o tempo de ocorrência dessa chuva, e a gente vai calcular essa intensidade, que é justamente a altura dessa chuva e a duração em relação ao tempo. A frequência vai estar associada justamente ao risco de ocorrência, e o tempo e o período de retorno que vai voltar. Então, em cima disso, dessa ideia de ocorrência de chuva ou previsibilidade de ocorrência de chuva, pensando na utilização justamente pela hidrologia, e também no manejo de bacias hidrográficas, você pensar nessas curvas, ou um traçado de uma curva, que vai fazer essa previsibilidade de chuva, justamente pensando na intensidade dessa chuva, na duração dessa chuva e na frequência dessa chuva. Ela é essencial para você fazer, por exemplo, projetos de obras hidráulicas de qualquer natureza, dimensionar um vertedouro de barragem, sistema de drenagem, galeria fluvial, por exemplo, de bueiro, de um de uma Vamos pensar num loteamento, você está fazendo um projeto de loteamento e você vai dimensionar a rede de bueiros desse loteamento. Então, você tem que fazer uma previsibilidade em cima de uma expectativa de ocorrência de determinados índices de precipitação ou de uma chuva que vai ocorrer nessa bacia, porque você tem, vamos pensar assim, você tem uma área de ocorrência, uma área que você está fazendo de um loteamento, ou você tem uma área de um reservatório que você está fazendo, e você tem uma previsão de ocorrência dessa chuva, é, que pode dar, por exemplo, 100 milímetros em meia hora. 100 milímetros em meia hora quer dizer que são 100 litros de água por metro quadrado em meia hora. Aí, pergunta técnica, esse tua galeria fluvial desse teu loteamento comporta essa água toda escorrendo? Porque você tem que fazer assim, são 100 litros de água, vezes o metro quadrado da área que você está dimensionando, vezes para saber se vai escoar nesse bueiro. Porque se não escoar o bueiro, o que vai acontecer? Vai encher, que é o que acontece em muitas cidades. Enche, não dá extravasão de água e cai a água para as casas, inunda, vira aquele auê todo, saci todo. Num projeto de barragem é a mesma situação. Você tem que prever o vertedouro da barragem, o sistema de drenagem dessa barragem, que ele vai comportar a vazão dessa água de ocorrência. Então, quando você traça essas curvas de intensidade, duração e frequência, ela vai fazer justamente a correlação existente entre a chuva e a vazão,
E é justamente a ideia para você, também é um dos caminhos para você conhecer a vazão, por exemplo, de um corpo hídrico, porque você pensando que a bacia hidrográfica, ela tem uma área, que a gente já calculou lá no exercício, ela tem uma área da bacia hidrográfica. Então, se você tem uma precipitação, que é o input da bacia hidrográfica, que a gente já viu também, que é a chuva, que vai ser o start pluviométrico para todos o resto das ações da bacia hidrográfica, perdão. É, é uma forma de você fazer a previsibilidade de você ter uma ocorrência de enchente para determinados índices pluviométricos. Mas para frente a gente vai ver um artiguinho ali que ele fez isso. Ele catou em cima das curvas de intensidade, duração e frequência, fez uma previsibilidade de ocorrência de enchente, fez um modelo que a gente já vai entender daqui a pouco a ideia geral de quando você adota esse tipo de análise, para justamente modelar uma previsibilidade de inundação em determinadas regiões. É bem bacana. Então, quando a gente fala em precipitação, ou vai falar em precipitação máxima, assim, quando a gente falar em curvas de duração, intensidade, duração e frequência, a gente sempre vai pensar na maior possibilidade de chuva, que é o que vai me importar. Porque as chuvas brandas não vão fazer diferença significativa. O problema é as máximas. Então, essas chuvas máximas vão ter uma distribuição, duração temporal e espacial crítica para uma área ou bacia hidrográfica que nos importa. Ela é dada por essa equação de intensidade, onde X, C e D vão ser determinados pela distribuição, pela análise, regressão. Então, assim, você tem que pensar que quando a gente vai fazer uma análise histórica, ou quando você for pensar em um modelo matemático qualquer, de qualquer coisa, o que o modelo faz? Não importa a área que vai fazer. Ele resgata os dados históricos de determinada situação. Então, você tem uma série temporal com dados de distribuição. Deixa eu voltar aqui lá numa aula. Aqui. Então, você vai ter uma série de distribuições aqui. Aí, os eixos depende do que você está analisando. Então, mas a ideia central, vamos pensar assim, eu vou puxar um pouco para a minha área. Você está fazendo a previsibilidade de crescimento corporal de um animal ao longo do tempo. Então, numa linha, tu vai ter o crescimento, tamanho do corpo, na outra linha você vai ter tempo, ou vice-versa. Então, você tem uma distribuição de crescimento, uma previsibilidade de crescimento em cima dos seus dados históricos. Tu vai traçar uma curva e vai criar um modelo de previsão de crescimento ou de comportamento que isso aí vai acontecer. Para a chuva, segue o mesmo princípio. Você analisa os dados históricos, justamente para você ter uma série de pontos distribuídos ao longo do tempo de precipitação, só que aqui você vai ter precipitação ao longo de tempo. Então, você vai ter uma série de anotações de precipitação distribuídas ao longo do tempo. Tu vai criar uma linha de tendência dessa linha, que ela depende do comportamento dessa chuva, ela vai te dar uma linha diferente dessa aqui, mas pode ser semelhante também. E tu vai ter uma equação dessa curva com uma série de variáveis. Então, é lógico, quanto mais variáveis você acrescenta, melhor fica o teu modelo. E quanto maior número de dados também que você tem ao longo de análise, melhor fica o teu modelo. Então, esses modelos vão fazer uma previsibilidade de ocorrência dessa chuva, e que é o que a gente vai analisar, que é o que essas chuvas vão fazer. Então, você vai ter algumas constantes que não cabe a gente analisar. O foco da disciplina é a gente pensar como se faz, justamente para ver como utilizar essas informações. Então, as curvas de intensidade e frequência, ela é dada predominantemente pela equação de Horner, que ele fez o quê? Ele catou essa curva de intensidade e colocou o tempo de retorno de ocorrência nessa chuva de intensidade. Então, tu vai ter uma equação que vai fazer uma previsibilidade de intensidade de chuva em função do tempo de retorno, porque daí você vai ter várias subsequências de tempo de retorno. Então, é lógico que você vai precisar de um posto pluviográfico, justamente porque você precisa de uma informação de dados de chuva, de precipitação, não só diários. Lembra que o pluviômetro, se você mede 7 da manhã até 7 da manhã do outro dia, então é diário.
Para você fazer uma curva de plotagem de intensidade, duração e frequência, você precisa ter dados sub-horária. Então, você precisa de um pluviógrafo, que é aquele equipamento que ele vai medindo de hora em hora, ou de minuto em minuto, quantidade de chuva, e ele vai anotando esses índices de precipitações. Diante disso, vai ter uma série longa de observações pluviográficas de cada local, daí isso aqui é local, tá? Por exemplo, a estação de Cascavel vai ter uma curva. A estação de Curitiba vai ter uma outro modelo de curva de intensidade, duração e frequência. E daí você consegue fazer a previsibilidade ao longo de anos. Então, a intensidade de chuva vai ser dada por I e vai ser sempre em relação ao tempo de retorno. Alguns artigos, eles mudam essas letrinhas aqui, mas eles querem dizer exatamente a mesma coisa. Sempre vai ser intensidade em função do tempo de retorno. A, B, C, D ou K, M, T0 e N vão ser as constantes que você vai, dentro de um artigo, você vai fazendo as modelagens lá até você chegar nas variáveis que a gente vai ver. Mas, resumidamente, é, é, a, as curvas de intensidade, duração e frequência vão justamente fazer essa previsibilidade de ocorrência de chuva em função ao longo de anos. Então, você cata essa intensidade de chuva, de ocorrência de uma chuva torrencial, de determinados milímetros, por exemplo, de uma determinada intensidade, e avalia em função do tempo de ocorrência dessa chuva em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, e assim faz uma ideia de ocorrência dessa chuva em função dessa intensidade. Vai ser expressa, então, pela precipitação máxima e avaliada, então, diversos intervalos de tempo, justamente para você fazer essa previsibilidade de ocorrência. Porque em cima desses diversos intervalos de tempo, você vai conseguir chegar num ponto que você vai falar assim, bom, o risco calculado por esse tipo de bueiro é determinado. Lembra que a gente comentou que se você vai fazer uma barragem. Então tá, então se eu sei que vai correr em 100 anos uma chuva torrencial que pode chegar ao ponto de passar no meu pode chegar afogar, vamos pensar o meu extravasor de água, eu tenho que pensar no mecanismo que eu consiga escoar essa água de alguma forma, esse excesso de chuva. Por exemplo, a Itaipu, o vertedouro. Bueiro, mesma forma. Bom, se em 100 anos eu vou ter uma ocorrência que pode eventualmente alagar alguma casa ou outra, vale a pena investir muitos mais milhões de reais para evitar esse risco, sim ou não? Ah, não, vai ser uma chuva que vai alagar 10 centímetros da casa se eu correr, ou vai só molhar o piso da casa e não vai estragar nada. Então tá, então vamos pegar esse risco, sim ou não? Então essa é a ideia, justamente pensando na previsibilidade. Então as curvas de intensidade, duração e frequência podem ser parciais, que vão fazer com intervalos menores que 12 anos de avaliação, de intervalo de dados, com tempo de retorno menores que 5 anos, e geralmente eles são analisados em séries temporais anuais. Então, com maiores precipitações anuais durante uma duração escolhida, sempre vai ser precipitações em função de duração, tá? Aí as durações podem ser diversas, né? Pode ser em minutos, essas curvas podem ser dadas em minutos, e podem também ser dadas em horas, em termos de horas 24. A metodologia que se adota para esse tipo de montar esse tipo de curva aqui. Para cada duração, então, são obtidas precipitações máximas anuais, com os dados do pluviógrafo. Então, você vai ter, para cada tempo de duração, você tem uma precipitação que vai ter essa ocorrência. Você vai fazer uma distribuição estatística para ver no que melhor se enquadra isso aqui, essas curvas, e daí tu vai conseguir montar e montando teus dados de regressões, assim, para você conseguir as tuas variáveis. Então, tu vai plotar, então, escala, por exemplo, uma escala bilogarítmica dessas ajustada para cada ponto, com essas informações que você vai ter na série anual. Não precisa se assustar, tá, pô? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de onde vem, e depois eu vou mostrar um artiguinho aí que vai fazer exatamente esse tipo de situação aqui. Que onde a intensidade de chuva vai ser dada pela precipitação máxima, a duração em horas, e daí as constantes dos postos em cima dos dados de equação que tu vai obtendo.
O fator de probabilidade de ocorrência vai ser dado em função do tempo de retorno, e quando você mescla essas informações, tu vai ter algo desse tipo aqui. Então, para cada município de cada estado, isso aqui eu tirei de um artigo dessa Selma Araújo aqui, da hidrologia aplicada. Então, você vai ter os fatores de beta para ocorrências em tempos de 5, 15, 30 minutos, um dia, os valores de constantes, e daí dentro dessas constantes, nesse caso aqui está A, B, C, você vai montar essas curvas de intensidade aqui para você montar. Alguns artigos, como eu falei, ele trata, em vez do A, B, C, D, eles tratam K, M, T0 e NH. Aqui também é a mesma situação, ABCD, para tempo de observação de retorno, então você vai ter para Curitiba, para cada cidade tu vai ter, geralmente quem faz esses dados de observações são as próprias estações meteorológicas, os dados de acompanhamento, por exemplo, aqui no Paraná, o CIMEPAR, que vai montar uma equação oficial de coeficiente de tempo de retorno de duração de obras, mas também você encontra muitos artigos que vão fazer esse tipo de análise para algumas cidades e eles às vezes contestam ou servem de base para você atualizar as curvas de intensidade, duração e frequência, justamente porque lá em previsibilidade de enchente ou escoamento superficial, lá em quando você for dimensionar um vertedor, uma barragem, um hidrelétrico, ou qualquer coisa do tipo, você tem que fazer uso dessas equações justamente pensando no tempo de retorno de ocorrência. Então, aqui está um exemplo bem clássico, esse é um artigo do professor Francisco, dos professores Francisco, né? De 2011, eles fizeram ó, a equação das chuvas para Fortaleza com dados do pluviógrafo da Universidade Federal do Ceará. O que eles fizeram? Ó, pode ver a curva de intensidade, duração e frequência, que é estipulada pela equação de Horner, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram a análise de regressão de todos os pontos, historicamente, e recalcular essas constantes aqui justamente para adaptar em função das novas ocorrências para saber se a curva de intensidade, de duração e frequência que era adotada em Fortaleza atendia ao modelo dentro de uma estatística. Ou seja, bom, a equação, qual foi a pergunta do artigo, por exemplo? A equação adotada hoje pelos dados pluviográficos do Ceará para Fortaleza, para o município de Fortaleza, atende aos novos dados que estão sendo gerados, porque a série temporal justamente é anual, né? Todo ano, cada dia você atualiza ela. Então, eles refizeram as equações e avaliaram estatisticamente se tem diferença significativa na equação utilizada oficial pelos dados pelo governo, ou se a dele estava melhor. Acabaram que na conclusão desse artigo eles viram que, eu vou passar esse artigo depois para vocês olharem lá no Classroom, mas eles definiram que estatisticamente não tem mudança. Então, uma vez que eles calcularam essa curva de intensidade, duração e frequência, essas constantes aqui, eles montaram a nova curva e fizeram uma previsibilidade de ocorrência de determinados índices de precipitação para 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 10 e 100 anos de ocorrência de determinadas precipitações. Claro que aqui é um dos gráficos, são vários gráficos, em função da intensidade de ocorrência de chuvas. Beleza? Uma outra situação que acontece bastante quando você vai se tratar com chuvas é, você ter os dados você ter a precipitação apresentada em etograma. Se você for pensar um paralelo, você tem o hidrograma que vai fazer a mesma situação, que é a quantidade de ocorrência, de vazão em relação ao tempo. O ietograma é a precipitação em relação ao tempo. Também mexe com água, mas é a precipitação ocorrida, então, em função do tempo. Se fosse o hidrograma, ia ser a vazão. Lá, quando a gente for ver escorrimento superficial, vazão de córregos, a gente vai ver o hidrograma. Vazão versus tempo. Então, geralmente apresentado com gráfico de barras, também vai ser a precipitação em milímetros, em função da intensidade de chuva de precipitação. A intensidade vai ser 2 vezes a precipitação dividido pelo tempo de duração. Ele pode ser apresentado assim, com um gráfico de barras,
Geralmente as chuvas começam um pouco mais leve e tendem assim a chegar a um pico, depois elas começam a ser brandas de novo. É. Essa relação de hiagrama também ele pode ser usado para você fazer uma previsibilidade de ocorrência de determinadas chuvas, justamente pensando em modelos. Então, aqui é um modelo de hiagrama de um artigo específico que está trabalhando. Aqui são outras previsibilidades de ocorrência de chuva. Então, o que, que ele está analisando? Os modais de chuvas que estão ocorrendo em determinada região, montou os hitogramas. E em cima dos hitogramas, você consegue fazer também uma previsibilidade de ocorrência para o tempo de retorno de chuvas ou de ocorrência dessas chuvas na mesma intensidade de ocorrência, justamente pensando na relação IDF aqui, que é intensidade, duração e frequência, que é aqueles modelos de chuva. Então, você consegue também fazer uma previsibilidade de ocorrência. Então, disso, daí se você for pensar em artigo, tem variáveis, vários modelos de gráficos de histograma, então que vai mostrar essas frequências de chuva, justamente pensando na curva de intensidade, duração e frequência. E daí você consegue, então, tentar simular justamente essas ocorrências. Então, o que que a gente, pensando em linhas gerais, pensar só para vocês entenderem a lógica de a gente usar esse tipo de dados. Então, assim, pensando, esse artigo aqui é um artigo bem bacana, que também eu vou disponibilizar para vocês. Pensando numa lógica de ocorrência de você utilizar esses dados, você vai ter a seguinte situação: você vai ter uma série histórica de precipitação. Dentro dessa, vamos pensar a nível local, tá? Vamos pensar um município, por exemplo, de Cascavel, Toledo, qualquer região, assim, do Paraná. Curitiba. Você vai ter um dado de série histórica dessa precipitação. Com esses dados de série histórica, você vai conseguir montar uma equação de intensidade, duração e frequência. Com essa curva de intensidade, duração e frequência, você vai ter uma previsibilidade de ocorrência de determinados eventos de chuva em função de tempo, junto com essa série de distribuição temporal, que vai ser isso aqui daí, distribuição temporal, você também vai ter ao longo do tempo de ocorrência que pode ocorrer essas chuvas, e daí você vai ter abre aspas, um projeto de chuva, um modelo de chuva que pode ocorrer em determinadas situações. Pensando numa previsibilidade de ocorrência de chuva, você consegue fazer com os dados de infiltração do solo, escoamento básico, dados de bacia hidrográfica, que você vai conseguir, você consegue fazer uma simulação hidrológica de ocorrência, por exemplo, de uma enchente, perdão, de ocorrência de uma enchente em determinadas regiões. Então, se você adotar dentro dessa simulação hidrológica, você colocar os dados da bacia hidrográfica, por exemplo, como modelo digital do terreno, que é perfil de elevação desses dados, que é mais ou menos aqueles dados que a gente tem do SRTM quando avaliou a bacia hidrográfica. As características hidráulicas dessa bacia hidrográfica. Daí isso também depende de cada modelo. A chuva do projeto que você tirou em cima das equações IDF. E os dados de filtração, ou seja, quanto que vai infiltrar em função do meu tipo de solo, perfil de solo, inclinação do solo, que a gente vai ver mais para frente, você consegue fazer uma simulação hidrológica e você consegue, a partir dessa simulação, prever aonde vai ser inundado em função do tipo de ocorrência de chuva. Então, por exemplo, uma chuva de 100 milímetros em uma hora, que é o que a gente comentou anteriormente, qual a previsibilidade de ocorrência de inundação numa chuva de 100 milímetros em uma hora em determinado lugar? Esse artigo aborda exatamente isso. Ele pegou as curvas de intensidade, duração e frequência de determinado município, ele catou os dados da bacia hidrográfica geral e ele montou uma simulação hidrológica em função dos dados de infiltração, escoamento superficial e do modelo digital do terreno que ele tinha, e ele fez uma previsibilidade de ocorrência de inundação em determinados lugares. Ficou muito legal o artigo. Ele fez o seguinte: então, aqui está a intensidade de inundação para um tempo de retorno em 20 anos, porque esse tempo de retorno é pensando justamente nas intensidades de chuva, de ocorrência de chuva torrencial em 20 anos, lá do IDF.
E aqui ele fez o mesmo mapa, pensando num tempo de retorno de 100 anos para determinada intensidade de chuva. Então, ele colocou aqui áreas críticas de inundação, que vão ser profundidade de inundação, ou seja, chegar até 3,5 metros de altura a água, e assim por diante. 3 metros, 2 metros, 1 metro, meio metro, 30 centímetros de inundação. Então, ele catou a região, ele tinha um modelo digital de terreno, de elevação, então ele sabia, pelas curvas de nível, como se comportaria a bacia hidrográfica, já tinha o desenho da bacia hidrográfica, catou a previsibilidade de chuva em função dessa área. Essa bacia hidrográfica ia ter um comportamento que ia escoar essa água para o eixo principal do leito, ia ter o exutório da bacia, que ia concentrar toda essa água. Então, ao longo dessa distribuição da bacia hidrográfica, ele simulou aonde a ocorrência disso aqui. Essa ocorrência aqui é por modelo matemático, mas se você pensar, é, o próprio QGIS ele também vai fazer o que a gente vai fazer com os dados de precipitação para fazer um mapinha de chuva, por exemplo, na aula de hoje. Vamos dar sequência, a aula vai ser um pouquinho maior hoje, mas vamos tentar vencer a parte de precipitação hoje ainda. Então, essa é a ideia do artigo. Ficou muito legal, bem bacana mesmo. Ele tem dois artigos bem semelhantes, um de 2013 e um de 2014, mas é muito interessante porque ele faz justamente essa previsibilidade. E daí é o seguinte, mas daí qual que é a ideia de catar dados? Então, pensando no IDF lá, que é justamente a série histórica de precipitação e justamente essas equações de densidade, para utilizar no resto, que é o que nos importa, se você pensar a nível de Brasil, você tem uma malha bem consistente de dados de precipitação. Diversos estados também têm malhas, dados de precipitação, a gente já vai ver isso aí. Então você consegue esses dados, você consegue. No próprio portal a nível de Brasil da ANA, você consegue os dados pelo portal Hidroeb, você consegue os dados, tem uma malha bem grande de distribuição de estações pluviométricas. Se pensar a nível de estado, assim, você consegue dar um zoom quando você entra no Hidroeb lá. Você consegue dar um zoom, por exemplo, você consegue para a estação pluviométrica que é responsável o IAT, Instituto Água e Terra do Paraná, para o município de Terra Roxa, tá, a bacia hidrográfica do Rio Paraná, você consegue o tipo dados pluviométricos, então você consegue dentro disso aqui fazer as séries históricas, baixar o inventário que você tem, fazer download disso aqui. Você também consegue a mesma coisa que a gente vai ver mais para frente com os dados de telemetria de rios para saber também a evasão de rios. Aqui no Paraná, se você entrar no próprio site, você consegue os dados de precipitação, relatório de alturas diárias de precipitação por município do estado, por ano, e você consegue exportar isso aqui até em planilha XLMS, que é o que a gente vai ver agora. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela agora, porque agora a gente vai para uma outra fase, que é justamente montar um mapa de precipitação lá no QGIS, que é para a gente ver como é que a gente manipula esses dados. Uma deles lá é fazer aquela média de precipitações ou de ocorrência, para a gente justamente usar isso aqui depois. Ok? Deixa eu compartilhar minha tela. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui e eu vou para minha. Eu vou. Vocês estão vendo a minha tela, né? Do Google. Sim, professor. Tá. Então é o seguinte. Duas informações. Se eu quiser, então, ó, por exemplo, eu vou primeiro mostrar os dados de precipitação de telas. Eu posso chegar no Google e digitar aqui, que eu já até, antes da aula, eu chequei para ver se estava no mesmo lugar ainda. Os dados de precipitação pluviométrica do Paraná. Eu vou clicar, relatório, já no primeiro item, já relatório de alturas diárias de precipitação, é aquele site que a gente estava, que é do Instituto das Águas do Paraná. O Instituto das Águas do Paraná, na verdade, foi fundido com o Instituto Ambiental do Paraná e hoje virou Instituto Água e Terra. Mas as informações ainda estão disponíveis dessa forma. Então, aqui você tem município, você consegue encontrar. Eu vou catar, por exemplo, o município, sei lá, Cascavel.
Vou colocar aqui para 2020. Eu já vou fazer isso aqui justamente para vocês observar da onde eu tirei os dados, porque eu vou passar um exercício para vocês fazer justamente nessa ideia do que a gente vai fazer hoje. Então, eu vou catar para o ano de 2020, eu quero em XLF, planilha, e vou gerar um relatório aqui. Salvar na área de trabalho, precipitação. Alturas de precipitação, e assim que abrir, eu vou abrir isso aqui. Então tá, se você olhar aqui, ó, a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos e a IAP é para a estação de Cascavel, estação de São José do Oeste, São João do Oeste, tá as coordenadas latitude e longitude desse ponto, onde está a altitude do ponto. Lembra que a altitude também influencia, entre outras coisas, os dados de precipitação, porque conforme se aumenta a altitude, diminui, a tua pressão atmosférica muda. Então, vai mudar e também, entre outras coisas, a influência dessa chuva. Aqui você vai ter em dias de ocorrência de chuva, as precipitações que ocorreram em milímetros. Lembra que milímetros vai ser equivalente a litros por metros quadrados. Para os meses para todos os meses do ano. E lá aqui no final você vai ter o total por mês. Mês de janeiro, então, choveu 75 milímetros e assim por diante. E lá no final você vai ter o total anual. A máxima precipitação foi de 66 milímetros no ano, 62 milímetros. Foram 55 dias de chuva e observados 363 dias. Lembra que quando você vai fazer a série de distribuição temporal, lembra que a gente viu uma questão de quando você tem falha de ocorrência, por exemplo, aqui. Ó. Teve um dia, em determinado dia, no dia 10 de junho de 2020, não foi observado, não foi feita observação de chuva, não foi anotado. Você consegue preencher esses dados falhos aqui por estatística que a gente viu lá na aula passada. Então, você vai ter ocorrência máxima de precipitação. Aqui vai ter uma outra sede em Rio do Salto, que é também em Cascavel, só que com outras coordenadas geográficas, e são duas estações basicamente para Cascavel. Beleza? Então, dados de precipitação a gente pode catar, pelo menos para o Paraná, a gente pode catar aqui. Alguns outros estados eu já vi que também tem, ou se não, tu vai encontrar lá no portal HidroApp. Positivo? Então, o que mais? Deixa eu pensar. Bom, dados de precipitação, ok. Agora eu vou abrir o meu QGIS e a gente vai começar a mexer com as informações. Outro detalhe importante que eu estou passando batido é o perímetro. Como a gente agora vai fazer um gráfico de precipitação semelhante a esse aqui, deixa eu catar a aula lá. Semelhante, nós vamos montar isso aqui hoje, para a aula de hoje, para o Paraná. Vamos catar os dados de precipitação e vamos fazer um, uma carta, uma isoedra, um mapa isoedro que vai estar os índices de precipitação para o estado do Paraná, não a nível de Brasil, para o estado do Paraná, para justamente ver como que se monta isso aqui, para vocês terem ideia nesse processo. Então, para encontrar o perímetro, você precisa da conformação geográfica lá no QGIS do estado do Paraná. Você pode fazer isso para o município. Como é que você pega isso aí? Pode colocar em shapefile. Nós vamos usar um dado agora que é shapefile, que é um formato de arquivo dos municípios do Brasil. Coloca no Google, vai aparecer a malha municipal do IBGE. Tu clica lá na malha municipal do IBGE, se não me engano, esse arquivo vai dar corrompido. O endereço não encontrado. Mas você pode clicar no buscar aqui dentro do IBGE, que é do governo, malha municipal shapefile. Dá um buscar aqui. Ele já vai abrir direto aqui as opções, aqui 2020, malha municipal em geociências. Ou se você quiser, você podia aqui, geociências, vai abrir o mesmo link daqui. Tu clica aqui, vai aparecer todas as malhas municipais do Brasil todo. Então, a nível de Brasil, municípios, unidades da federação, micro-regiões, macro-regiões, regiões hidrográficas. Aí tu vai ter a nível de estado. Vou achar o Paraná lá. Aí o Paraná é o seguinte,
Tu vai ter municípios do Paraná, o mapa do Paraná dividido por municípios e o mapa do Paraná como unidade da federação. Se eu clicar aqui em unidade de federação, que eu vou fazer como o mapa do Paraná, ele vai aparecer para eu abrir aqui e salvar. Eu criei uma pasta precipitação na minha área de trabalho, que vocês, quando forem fazer o trabalho, vão ter que fazer a mesma coisa. Não precisa chamar precipitação, pode chamar trabalho, mas a ideia é justamente vocês terem um lugar para salvar. Como eu já salvei, não vou salvar de novo. Ó. Pelo nome já está aqui, eu baixei ela, porque eu fiz o teste segunda-feira na aula. Então, salvou essa malha hidrográfica do Paraná, ela vai estar um arquivo zip, você tem que descompactar, porque depois nós vamos usar isso lá no QGIS. Positivo? Então, deixa eu achar minha área de trabalho agora. Então, minha área de trabalho, eu vou abrir agora o QGIS. E a gente vai fazer justamente esse mapa agora do estado do Paraná em função de dados. Ah, uma observação importante. Deixa eu abrir minha área de trabalho. Precipitação. O que que eu fiz antes? Eu catei aqueles dados de informação de precipitação, por exemplo, de Cascavel, que eu tenho as coordenadas do ponto por município, Cascavel, e os dados anuais de chuva. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma relação, uma tabela que está envolvida as tabelas que compreendeu as principais regiões do estado do Paraná. Depois eu vou compartilhar essa tabela com vocês, porque eu vou querer que vocês façam a mesma coisa, só que por mês, não por ano. Eu fiz essa relação onde eu tenho as coordenadas geográficas de cada ponto em UTM, para os que não são da área. Eu tenho dois tipos de coordenadas que eu posso utilizar geralmente. Tem mais, né? Mas tenho dois tipos usuais, que graus, minutos, segundos, que é o que está na tabela que veio do IAT. Está aqui, ó, graus, minutos e segundos, latitude e longitude. Mas eu posso transformar essas coordenadas aqui. Pode às vezes aparecer grau decimal, né? Em vez de grau, minuto, segundo, eu tenho grau e aqui essa fração de minutos e segundos ele transforma em grau decimal. Ou eu posso trabalhar com, com os dados, perdão, os dados de precipitação em UTM. O UTM vai ser uma escala métrica, pega o plano cartesiano, ele vai pensar assim que o planeta Terra é um plano cartesiano distribuído em regiões e vai estipular umas coordenadas métricas. Então, isso aqui é em metros, tá? Então, ele vai uma coordenada dentro de um plano cartesiano, você vai ter um ponto x, y, lá, igualzinho era quando você fazia lá no pré, lá no primário. Você tinha, para você achar um ponto, um determinado ponto, você tem uma linha em X, outra linha em Y. É essa a ideia quando você trabalha com UTM. Você tem uma coordenada métrica. Então, eu catei essas coordenadas por ponto, por cidade, e eu fiz a avaliação. Eu peguei aquele total de precipitação de ocorrência. É, para para esses municípios aqui. Eu até tinha colocado mais municípios, mas tem estação que a falha. Por exemplo, coloquei Francisco Beltrão, coloquei Palotina, mas não tinha dados de precipitação ou era falha para 2020. Então, eu deixei destacado só alguns aqui, só para a gente fazer o exercício meio, mais ou menos distribuído. Então, aqui estão os dados totais de precipitação, coordenadas do ponto em XY e a cidade e o código ID ou ID do ponto. Eu vou usar essa tabela de informação justamente lá no QGIS para eu fazer justamente uma interpolação daqueles dados para eu chegar nesse tipo de gráfico isoeda que o QGIS vai fazer em função das precipitações. Está aqui ó, em milímetros de precipitação no Brasil. Isso aqui possivelmente é um mapa anual, mas poderia ser mensal ou semanal mesmo, dessas precipitações. E a gente vai fazer exatamente igual. Outra informação importante, o QGIS, ele vai entender o separador como vírgula, tá? Às vezes vem informação que esse separador aqui está como ponto. Você tem que arrumar. Para o QGIS entender, tem que ser vírgula. A distribuição de maior ou menor que zero é vírgula.
Outra questão é evitar acentos, tá? Não que ele não vai entender, as versões mais novas até aceitam ou reconhecem acentos e, e, e acentos, e cedilha, essas outras coisas, mas, por exemplo, por garantia, eu deixei sem acento, sem cedilha, sem nada. Uma outra informação importante é o seguinte, é a observação. Para o QGIS entender aqui, eu tenho que salvar um formato de planilha específico para ele entender que essa informação aqui, utilizar essa informação para ele fazer as interpolações no meu mapa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um arquivo, salvar como, lá na minha pasta de precipitação, e eu vou salvar aqui, ó, no tipo de arquivo, eu vou salvar como eu vou ter esse arquivo aqui, ó, SRV. Vocês vão ver que tem três tipos de SRV: SRV MS-DOS, SRV Macintosh e SRV separados por vírgulas. Algumas versões do Excel têm SRV separado por vírgulas, UTF-8, se não me engano. Dá na mesma, tá? Pode colocar perdão, CSV separado por vírgula. Vou dar um salvar. Ele vai acusar um errinho. Você pode perder alguns dados. E, boa, dá um OK. E beleza. Agora eu vou lá no meu QGIS, que eu já abri. QGIS. Eu tenho os dados da minha aula anterior. Eu vou criar um novo projeto. Agora é o seguinte. Eu lá no meu arquivo, lá quando eu baixei os meus dados do Shapefile, lá no formato, lá no IBGE, que a gente viu, depois vocês podem recordar olhando a aula novamente, eu baixei o arquivo zip, eu descompactei na minha pasta precipitação, deixa eu até achar minha pasta precipitação lá, eu baixei esse arquivo aqui, dizipei ele e criei uma pasta. Dentro dessa pasta ele vem com esses esses 5 itens aqui. No meu caso, por como eu tenho o AutoCAD instalado aqui, ele está dizendo que é um arquivo do AutoCAD, mas não é. Cada um ele tem uma configuração que o QGIS vai, vai ler. O que a gente vai precisar, basicamente, é esse aqui, que é o Shapefile. Então, opa, lá no QGIS, a gente vai importar o arquivo Shapefile. E a gente vai ter que fazer algumas correções para ele entender o mapa do Paraná. Então, eu vou lá em camada, porque eu vou adicionar uma camada nova. Sempre que eu for trabalhar no QGIS, lembra que, como a gente fez lá em bacias hidrográficas, eu tenho que criar um layer aqui e eu vou usando os layers de acordo com minha necessidade. Então, eu vou lá em camada, adicionar camada. Aí é o seguinte, quando a gente fez os dados SRTM, a gente estava trabalhando com imagem. Quando a gente fala em imagem... Professor, Oi, você está mostrando o QGIS? tô, Não sei se é só aqui no meu, mas está travado. tá? O meu tá normal. Aqui tá Aqui normal tá também. normal também. Então deve ter sido aqui. Tá, vocês estão vendo o QGIS? Sim. Tá, Sim. então vamos lá, sequência. Então, eu vou lá em camada, que eu vou adicionar uma camada, um layer novo, né? Também pode chamar de layer, adicionar novo. E quando a gente fez lá com os dados SRTM, lá em bacias hidrográficas, a gente estava adicionando uma camada raster. Sempre que for imagem, é camada raster. Como eu estou adicionando as linhas, que é o contorno do município, o contorno de uma bacia hidrográfica, contorno do Paraná, contorno do Brasil, eu vou trabalhar essa questão aqui vetorial. Então, eu vou adicionar uma camada vetorial, porque é linhas. Ele vai abrir aquela caixinha que era semelhante a se eu adicionasse um raster. Eu vou lá em dados de precipitação, abrir minha pasta aqui, eu descompactei ela aqui e ela está na minha pasta. Então, eu vou aqui, eu já sei que o arquivo que eu quero é esse aqui, ó, esse aqui. Mas eu vou lá em Shapefile, porque eu quero o arquivo Shapefile, tipos de arquivo. Shapefiles. Então, vai aparecer, ele isola só o que é Shapefile. Eu clico em Shapefile, dou um OK, dou um adicionar, fechar. Então, veja que ele adicionou a perimetral do meu Paraná. Se lá no IBGE eu clicasse por município, ele abriu o Paraná com todas as regiões aqui. Todos os municípios aqui.
separadinhos. Mas como a gente quer fazer um mapa todo para o estado todo, a gente vai usar o Paraná todo mesmo. Percebe o seguinte, aqui embaixo no regime de coordenadas, ele está com grau, só que grau decimal. Então, ele está 53 e 23, 24 para o Paraná, grau decimal. Eu vou trabalhar as coordenadas. Como a minha tabela lá está em coordenada UTM, eu tenho que transformar isso aqui em coordenada UTM. Se vocês forem aqui no canto inferior direito também, ela está... se você clicar aqui, o Paraná ele já veio com o regime de Sirgas, mas lembra que a gente, se for adotar, eu queria adotar o regime do Sirgas Zona 22, que é específico Paraná, ele é melhorzinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exportar meus dados para ele entender, o QGIS entender que a hora que ele reconhecer, eu estou trabalhando com coordenada UTM e o meu fuso vai ser o 22 Zona Sul, 22 Sul. Então, eu vou clicar com o direito aqui no meu layer e vou exportar. Aí eu vou em salvar feições como. Novamente, ó, eu vou clicar com o direito em cima do meu layer, vou em exportar. Opa. Salvar feições como. Aí aqui, formato do meu arquivo é shapefile. Eu vou dar o nome do arquivo. Vou clicar lá na minha pasta precipitação. Eu vou chamar Paraná Sirgas. Porque agora eu vou trabalhar com o meu novo regime de coordenada. Sirgas 2000. E aqui no meu datum aqui que eu vou escolher, eu vou agora escolher o 22 Sul. Lembra que se vocês fizeram a aula passada lá, o exercício, vocês já vão achar. Se não achar, você pode caçar aqui nas informações, tu vai achar aqui, ou digitar 22 Sul, Sirgas, barra 22 Sul. Se der um zoom aqui, ele vai pegar, pode ver que ele está pegando o Paraná praticamente inteiro, que ele melhor define o Paraná, esse datum. Então, aqui é um outro detalhe. Às vezes, essa codificação aqui, dependendo como é que você está abrindo, ele aparece esse aqui, ó. Ele vai aparecer o UTF-8. Codificação UTF-8. Você troca para System, que é o padrão de utilizar aqui. Coloca adicionar arquivo salvo no mapa e dá um OK. Veja que ele criou um novo. Ele criou dois. Esse aqui com a zona 22 Sul, só que aqui ele está olhando embaixo ainda, o regime de coordenadas não mudou. Por quê? Porque ele está adotando o do primeiro arquivo que foi criado. Então, o que eu faço? Uma vez que eu já exportei esse arquivo aqui correto, eu vou criar um novo arquivo importando esse que é o correto agora. Então, eu dou um novo projeto, posso descartar que eu não preciso salvar esse, a gente abriu só para exportar essa feição. Eu vou lá em camada novamente, adicionar camada, camada vetorial. E agora lá na minha pasta lá que eu salvei, eu vou buscar agora o Sirgas. Eu já estou em Shapefile, né? Escolhi Shapefile. Eu vou no Sirgas 2000, que já vem com o Sirgas, né? Adicionar. Então, adicionar. Se vocês olharem agora, eu já estou em UTM, ó. Agora ele já está em escala métrica para o estado. Pode ver, está em metros. E se você clicar aqui embaixo na orientação, ele já está no datum certo. Ó. Então, ele está aqui está em roxinho, que é a área do mapa todo. E aqui está a região de abrangência desse datum. Então, ele está melhorzinho adicionado. Beleza? Adicionei meu mapa. Agora, eu vou adicionar aquela tabela que eu exportei de atributos lá do Excel no formato SRV. Então, eu vou importar essa tabela, porque são atributos de informações que eu vou usar essas informações justamente para fazer a interpolação desse meu ponto. Então, eu vou lá em camada, que eu vou adicionar uma outra camada, adicionar camada, só que agora eu vou adicionar uma camada com texto delimitado. Então, eu tenho informações de texto que vão ter números e dados nessa tabela, no meu caso é uma tabela, e vou ter que adicionar. Aqui é detalhe importante. Às vezes, quando você abre, isso aqui está tudo fechado. Ó. Formato de arquivo, opções de arquivo, delimitação de arquivo, está toda fechadinha assim. Aí tu vai aqui em nome de arquivo, vou lá caçar o nome do meu arquivo.
Vou na minha pasta precipitação, eu já salvei aqui, ó, arquivos separados por vírgula, por isso que ele já está vendo, porque se eu tivesse a XLS, ele nem está reconhecendo aqui, ele já pegou direto a arquivos, valores separados por vírgulas do Excel. Clico nela, precipitação aula, dou um OK. Observações importantes. Quando você olhar aqui nessa caixinha aqui, ó, ele tem que aparecer exatamente como estava lá na tabela do Excel. Vou voltar lá no meu Excel lá para vocês verem. Ó, a primeira linha tá código, que é o que a primeira linha lá, quando você importar no QGIS, é a minha linha de título. E as de baixo são os valores numéricos. E ele tem que estar certinho, assim, ó, separado igual, exatamente igual tá aqui, no QGIS. Porque senão tá errado e ele não vai ler, ele não vai conseguir entender o que você está fazendo. Opa, vamos lá no QGIS. Então tá aqui, ó. Primeira linha, código, cidade, UTM. Eu vou fazer as desconfigurações aqui, porque a minha já está correta, justamente para mostrar o jeito que pode vir errado. Aqui a codificação System, mas ele pode estar o UTF-8, que é aquele arquivo que eu te falei lá. Ele pode estar assim, ó, UTF-8, volta para System. O nome da camada é precipitação aula. O formato de arquivo, você abre aqui. Ele pode vir assim, ó. CSV separado por delimitador. Texto separado por delimitador. Veja que aqui, ó. Ele não está entendendo no meu título os nomes, ele não reconheceu os nomes. E ele colocou as colunas, código, cidade, X, Y e precipitação, tudo na mesma linha, na mesma coluna, ó, separado por ponto e vírgula. Se eu fizer isso aqui, der um OK, ele não vai entender. O QGIS não reconhece. Então eu tenho que ir aqui, ó. Aqui em formato de arquivo, pode estar fechado de vocês, abre em formato, tira do CSV e coloca delimitadores personalizados. Pode aparecer assim, ó, ele pode estar assim, ó, só tabulação, sem mais nada ligado aqui. Então você pode até deixar a tabulação, mas liga aqui, ó, ponto e vírgula. Porque a hora que eu clico em ponto e vírgula, ele reconhece o título, que tem que estar certinho, e reconhece a tabela exatamente como está lá. E ele tem que reconhecer esses valores também como está lá, porque se eu tivesse aqui ponto e vírgula, pode ver, ó, nem os valores ele reconhece. Ó. Colocasse CSV, ó. Ó, se você olhar o valor que está aqui na primeira coluna, é diferente dos valores que estão na minha tabela. Então, ele não está reconhecendo o que está lá. Então, ponto e vírgula, delimitadores personalizados, pode até tirar o tabela. Outra questão aqui, opções de gravações de campo. É aqui, ó. Número de linhas de cabeçalho. Se está no zero, tem que ficar no zero para ele justamente entender que a linha 1 lá da minha tabela do Excel é minha linha de título aqui. Então tem que estar aqui certinho, ó, travado. Eu não consigo mexer na linha de título. Ó. Então eu tenho uma tabela UTM, cidade, porque essas vão ser minhas variáveis, vamos pensar assim, para o QGIS entender. Então, se eu, por exemplo, tiver com 1 aqui, ó, ele está achando que 1, Campo Mourão e cidade, ele não reconheceu o meu título. Então, eu tenho que colocar 0. Só se tiver exato aqui. As demais informações. Perdão. Primeiro registro com nomes de campos, tipos de campos detectados, separador com caso decimal. Esses três tem que estar ligado. Abre outra feição. Aqui é outra coisa importante. Definição de geometria. Bom, como a minha distribuição no QGIS está em métrica, que eu salvei em UTM e Sirgas 22. Aqui no campo XY, que é as coordenadas, ele tem que reconhecer que X é X e o Y é Y. Porque se eu tivesse aqui, ó, ele não ia reconhecer aqui, ó. Se eu colocasse o CSV aqui, separador com vírgula, ele não reconhece, ó, as minhas coordenadas XY. Então, eu vou lá no personalizado, ponto e vírgula, ele já consegue reconhecer. Outra questão aqui, ó, geometria datum. Se pode estar errado aqui. Eu estava no Sirgas 22, zona 22. Se tiver qualquer coisa diferente aqui, eu posso clicar aqui e escolho meu Sirgas 22, então ok. Bom, feito essas observações, e se meu campo aqui tiver... Deixa eu abrir aqui para ampliar. Se minha tabela tiver igual, com o código certinho, com o título certinho, as informações estiverem corretas aqui, eu dou um adicionar e dou OK. Vejam que ele já até marcou. Marcou aqui os meus pontos, que as minhas cidades distribuídas no mapa aqui. Ok?
Tá meio diferentão, vou trocar essa cor aqui, ó. Esse roxo aqui não tá legal. Vou dar 2 cliques aqui no roxo. Vou lá em simbologia. Vou só trocar a cor aqui para uma corzinha mais clara, né? Pode ser essa cor. Tá. Troquei, então, a cor do meu mapa em azul. Tá as minhas cidades aqui, que eu já tinha salvo lá na minha tabela. E tá aqui minha tabela. Se eu clicar com o direito aqui, ó, em cima de precipitação aula, que era o nome da minha tabela do Excel que eu importei, eu vou aqui em tabelas de atributos, vocês vão ver que a minha tabela de atributos está os títulos aqui e ela está com os dados das informações que eu tenho desse de todo o Paraná aqui. Então ela tem que estar igualzinho o Excel lá. Então tá. Só que agora é o seguinte, eu vou exportar, essa tabela está em atributo. Eu vou exportar essa tabela aqui em shapefile também, porque eu vou usar daí o shapefile desses pontos dessa tabela de atributos para fazer interpolação. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou catar essa tabela de atributos e vou transformar ela num dado de imagem, um raster. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá de novo, clico com o direito na precipitação, vou exportar feições, vou fazer um shapefile dessa tabela de atributos aqui. Vou dar um nome para esse arquivo, lá em precipitação, eu vou dar tabela precipitação dados, vou chamar aqui, precipitacão, underline, lembra que não pode ter espaço, dados. Eu sei que é meus dados de precipitação que eu vou transformar em imagem depois. Aqui o datum eu corrijo, se não tiver o mesmo certo, eu vou lá e escolho certinho o TM22 do Paraná, dá uma checada lá se está ok. Aqui codificação, se tiver UTF-8, troco para System. E o resto, adicionar arquivo salvo no mapa e dou um OK. Veja que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez, ele criou uma outra camada, que eu tenho um, que é a minha tabela de precipitação, e o outro, que é o shapefile. Esses dados de precipitação aqui, eu posso até desligar, que não importa, eu posso até excluir ele, que não vou usar mais ele. Vou ficar só com o shape mesmo. Shapefile que está em outra cor aqui, as mesmas informações. Feito isso aqui, gente, eu vou lá, se a tua caixa de ferramentas não estiver aberta, você clica aqui na engrenagem e ela vai... Perdão. Perdão um pouco. Se minha caixa de ferramenta está aberta, agora eu vou lá em interpolar. Vou usar uma ferramenta interpolar e eu vou nesse primeiro aqui, interpolação IDW. Ele vai criar um algoritmo em função dos dados dos atributos dessa tabela que eu criei do shapefile. Então, vou dar 2 cliques nele. E daí é o seguinte, ele vai pedir assim, me fala a camada vetorial que você quer que eu faça a interpolação desses dados. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui e eu vou colocar em precipitação dados, que é onde está a minha tabela de atributos. Porque o PR Paraná Sirgas não tem atributo nenhum, mas o precipitação dados tem. Então, você clica aqui e vai falar assim, então tá, então agora fala qual que é o atributo de interpolação que você quer que eu interpole. Quais são os números ou os dados que você quer que eu faça interpolação. Então, eu vou clicar aqui em precipitação, que eu quero justamente os dados de precipitação. E uma vez que eu escolhi os meus atributos e a minha camada, eu vou dar um mais aqui, justamente para ele colocar aqui, ó. Outra coisa importante que tem que se mexer aqui, a extensão do arquivo aqui. Extensão. A extensão é a extensão que você quer que ele vai fazer, porque eu estou fazendo o quê? Eu vou gerar uma imagem agora, raster, dessa feição que eu quero desses atributos. Lembra quando a gente tinha a imagem raster lá, o que ele fazia? Ele fazia uma delimitação, perdão, em função dos níveis de altitude. Agora a gente está fazendo uma imagem em função dos níveis de precipitação. Então, a extensão que ele quer. Eu posso dar uma extensão a partir da camada que eu tenho Paraná já delimitado, só que daí ele pode comer alguns cantos. Então, eu vou fazer uma camada maior, que depois eu recorto e fica mais legal o mapa. Então, eu vou fazer assim, posso desenhar em tela,
que daí eu posso selecionar a camada que eu quero aqui em tela. Ou posso clicar também, que daria na mesma, a partir da extensão da tela do mapa. O que ele ia fazer? O que você está vendo, eu vou usar como para fazer o mapa. Dá na mesma. Outra informação aqui importante. Tamanho do pixel. Se eu colocar esse 001 aqui, que é o tamanho da quadrícula que ele vai fazer a imagem, vai demorar horas aqui para ele fazer e calcular. Ontem eu fiz uns testes aqui. Ontem não, segunda-feira eu estava fazendo uns testes da aula, justamente para ver se funciona, né? O tamanho de pixel, se você colocar muito pequeno, principalmente com a nível de Paraná, ele vai demorar muito. Então, você pode colocar um 100. Ontem eu fiz teste com 150, fiz teste com 50, com 20. Demora muito. Um 100 é relativamente bom e rápido. Então, coloca o tamanho de pixel 100 unidades e dá um executar. Uma vez que executou, que é o que ele está fazendo agora, ele está fazendo um arquivo raster. Então, de imagem, onde ele está catando os atributos de precipitação em função dos meus pontos das minhas tabelas, que eu tinha lá, dos meus atributos, para cada cidade, e fazendo aquelas interpolações que a gente viu aula passada, para fazer a isoeda lá. Então, ele está modelando e fazendo todas as interpolações necessárias em função das distâncias, para dar esse gráfico, esse arquivo de imagem aí que você vai delimitar. Foi. Posso fechar aqui. Aí você vai ver que ele criou. Eu não. Nossa, eu fiz esqueci de um detalhe. Eu podia ter salvado o nome lá, do arquivo e eu esqueci de salvar o nome. Como eu não dei nome nenhum, ele salvou como interpolado, tá? Eu deveria ter escolhido o nome. Lá em interpolação, vou lá de novo. Vou lá de novo. Eu escolhi precipitação, dei um positivo aqui. Escolhi a extensão da tela, extensão da desenhar na tela, a extensão do mapa. Aí aqui, ó, ele salvou como interpolado porque eu não dei nome do meu arquivo. Eu tinha que ter dado um nome por arquivo, salvar arquivo. Eu acho que eu vou ter que fazer de novo. Interpolacão. Porque ele vai salvar e aqui eu vou colocar 120 agora. Põe um pouquinho mais rápido. Quanto maior o tamanho do pixel, mais rápido é, tá? Claro que se você colocar muito, vai ficar muito discrepante, assim, vai ficar muito quebradão. Ó, ele tinha salvo como interpolado, agora ele vai criar uma interpolação, que foi o que eu salvei. Daí a gente vai trabalhar esse arquivo de imagem interpolação para fazer o nosso exercício. Tá. Veja, ele criou dois arquivos de interpolação ao longo da minha tela,
Porque ele vai abrir, ó, fez esse... Se eu apagar aqui, ele fez esse outro aqui, interpolação, pensando na mesma. Então eu vou apagar, perdão. Eu vou apagar esse interpolado primeiro aqui, que não me interessa mais, e vou usar o meu interpolação. Agora é o seguinte, veja que ele criou em cima do meu Paraná aqui, ele criou uma feição, que é um arquivo de imagem, raster, que ele fez essa interpolação em função das meus dados de precipitação. Então agora eu vou dar 2 cliques aqui no meu interpolação e vou trocar a simbologia justamente para a gente, igual fez os arquivos lá de declinação, de inclinação, nós vamos fazer aqui com interpolação. Então eu vou aqui em tipo de renderização, eu vou em banda simples falsa cor. Aqui está a minha interpolação linear e aqui eu tenho tipo de cores. Então eu posso selecionar aqui os diversos tipos de cor. É claro que para chuva, aqui melhor representa é azul. Aqui as menores chuvas ele está mais clarinho e as maiores chuvas ele tá mais forte o azul, né? As maiores intensidades de chuva ele deixa mais forte, intensidades mais fracas, mais claras. Tá bom, eu poderia inverter aqui, clicando com o direito, inverter gradiente de cor, mas daí ele ia colocar as chuvas mais fracas como escura e as chuvas mais fortes como clara. Melhor deixar pouca chuva mais clara e mais chuva mais forte. O modo pode estar em contínuo, mas eu posso colocar intervalo igual para daí ele fazer essa delimitação entre intervalos iguais de distribuição. E eu posso também aumentar o número de classes, por exemplo, colocar classe vermelha. Outra questão aqui interessante, aqui, ó, label precisão. Então, quantas casas decimais eu quero, eu posso diminuir, eu vou colocar só 2 para não ficar muitas casas aqui aparecendo. E sufixo da unidade. Eu vou dar um espaço e vou colocar milímetros. Opa. Porque trata-se de milímetros esse índice de precipitação. Então, sufixo da unidade milímetros. E vou dar um aplicar e dar um OK. Então tá aqui, ó, ele vê que ele recategorizou aquela tua imagem que você criou por índice de precipitação, milímetro, então tá aqui tá a intensidade de chuva em milímetros. Mais claro, menos precipitação, mais forte, mais precipitação. Agora é o seguinte, eu vou recortar, deixa eu colocar aqui as imagens, vou trocar a ordem, tá? Dessas imagens aqui. Lembrando que quem tá em cima aqui ele aparece. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar essa imagem. Vou recortar esse meu interpolação aqui para a minha área do estado do Paraná. Porque se eu colocar aqui o estado do Paraná em segundo, ó, pode ver, ela está sobreposta. Vou tirar essa imagem de fora aqui e vou recortar só para ficar na área do Paraná aqui. Beleza? Então, como é que eu recorto? Eu vou lá em raster, porque agora eu estou trabalhando com uma imagem raster. E eu vou extrair. Recortar pela extensão. O que eu vou fazer? Vou pegar a minha imagem que eu já tenho criada, raster, e cortar em função de uma extensão que eu vou falar que é o estado do Paraná, essa extensão. Então, eu vou recortar a partir da camada interpolação, que é o que eu quero cortar, a extensão do recorte. Agora eu vou clicar aqui a partir de uma camada. A camada que eu vou cortar é a minha camada Paraná Sirgas, então ele vai catar o contorno da Paraná Sirgas, que foi o que eu salvei. Linha de tributo não precisa. Eu vou colocar salvar arquivo, tipo de arquivo, eu vou salvar como precipitação, PR underline precipitação, precipitacão, salvar. E vou dar um executar. Ué, ué. Deu ruim aqui, que era para ele ter cortado na malha do Paraná.
Deixa eu tentar de novo. Era para ele ter catado Paraná Sirgas aqui e cortado certinho pela borda do Paraná. Vou fazer de novo. Raster, extrair raster. Ah, perdão. Eu extraí pela extensão. Na verdade, eu tenho que cortar pela camada de máscara. Ai, descobri. Então, eu quero cortar pela camada de máscara. Eu fui aqui antes pela cortar raster pela extensão. Na verdade, eu quero cortar raster pela camada de máscara. A situação é a mesma. Então, eu vou cortar o interpolação. A minha camada de máscara vai ser o Sirgas 2000. A projeção vai ser o Zona 22. Ok. Aqui a projeção vai ser o Zona 22. Resolução, ok. Parâmetros. Máscara, agora sim, eu vou salvar aqui. Salvar como. Como eu já tinha feito PR precipitação, vou colocar precipitação underline PR. Só para não ficar PR precipitação igual, porque eu vou criar outra camada agora. O resto eu não mexo, deixo tudo igual, executar. Tá, agora vamos tirar o Paraná. Vamos tirar isso aqui. Ah, agora sim, ó. Agora ficou bonitinho, ó. Então ele cortou o Paraná todo. Só que vejam, esse aqui que eu tinha feito Paraná precipitação, vou excluir aqui, que não importa. Agora é o seguinte, eu tenho os dados da minha interpolação que eu tinha mexido antes, e eu tenho os dados da precipitação Paraná, que é o que eu recortei essa interpolação aqui, e joguei na feição do Paraná. Só que detalhe, veja que ele perdeu os atributos que tinha. Então, para não ter que refazer os atributos que eu fiz nessa aqui, eu vou clicar com o direito aqui, no interpolação, que eu já tenho os atributos. Vou lá em estilo, copiar estilo. E daí clico com o direito lá no precipitação Paraná. Vou lá em estilo e colo o estilo. Pronto, ele copiou o estilo dessa outra aqui, dessa interpolação. Beleza, ó, tá o Paraná desenhadinho com estilo. Agora eu vou pegar esses rótulos aqui e eu vou nominar eles, vou dar os rótulos certinho para saber o meu mapa de precipitação. Vou dar 2 cliques aqui nos dados de precipitação. Lembrando que você tem que ordenar de acordo com o que você quer que fique primeiro aqui, tá? Você deixa os dados de precipitação, que são os pontos, para o alto, e o precipitação Paraná, ou Paraná precipitação, para baixo. Vou dar 2 cliques aqui, 2 cliques no dados de precipitação. Vou trocar essa cor aqui, que não está legal. Vou colocar um preto. E aqui na simbologia eu tô, né? Para trocar cor. E agora eu vou em rótulos. Lá em rótulos, ele está sem rótulos. Eu vou colocar rótulos individuais. E eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho UTM, precipitação, cidade. Eu vou deixar como cidade. E vou dar um aplicar. Ó, veja que ele já colocou as cidades do Paraná, que estavam lá na minha tabela de atributos. E agora fechou meu mapa. Eu tenho os dados de precipitação e intensidade de chuva. Se pegar em Guaratuba, choveu mais. 2.000 milímetros no ano de 2020. Cascavel estava em torno de 1.400 milímetros aqui, Toledo, essa região. Quanto mais claro, mais fraca a intensidade de chuva, quanto mais escuro, mais forte. Aqui, daí, se você quiser, depois você pode mexer nesses, arrumar, configurar tamanho de letra, configurar tudo isso aqui, para depois fazer um mapa, se você quiser, lá no layout. Se você quiser arrumar esses títulos para colocar dentro do mapa, aqui você coloca. Você pode vir aqui nessas faixas de atributo aqui, tá aqui mostrar, ocultar etiquetas, fixar, girar.
Alterar propriedades do rótulo. Aí eu vou clicar no rótulo, eu quero trocar cidade. Não quero trocar a cidade, quero mover ele. Mover. Mover rótulo ou diagrama. Então, eu vou clicar no rótulo. Eu posso trocar ele aqui, ó. Posso mexer neles, ó. Beleza? E assim por diante. Feito isso aqui, tá pronto o mapa, exporta como imagem, exporta como PDF. Claro que é legal você fazer um arquivo de layer depois. Você pode ir em layer, cria um layer, cria para essa imagem desse mapa e tá feito o seu mapa. Fechou, senhores e senhoras? A aula de hoje basicamente era isso. Aí vamos deixar descompactar e ficamos assim. Eu vou passar encerramos a nossa parte de atributos de precipitação. Possivelmente a aula que vem a gente começa com escorrimento superficial ou infiltração. Legal?